E essas estratégias, elas falam diretamente com aqueles indicadores de desempenho que a gente já conversou lá atrás. Lembra do custo? Todo o processo operacional, todo o processo produtivo, ele vai buscar reduzir os seus custos operacionais. E para que isso aconteça, são várias as perspectivas, várias as ações e várias as estratégias que se utilizará para alcançar esse resultado. A confiabilidade do processo, do produto, do serviço, é aquele outro indicador que também estará ali atrelado ao custo para com que toda a produção garanta confiabilidade, né, na execução do processo. A flexibilidade a gente viu também que é uma outra exigência, que é um outro indicador necessário em qualquer linha operacional produtiva, seja ela qual for. Nós não podemos engessar um processo de produção. É claro que é necessário um planejamento, um método e que tenhamos ali um processo que conheçamos o como vai ser executado. Só que nós não podemos engessá-lo, porque se isso vier a acontecer, nós começamos, por exemplo, a ter percas dentro do processo de produção. Qualidade, eu acho que é algo que a gente vai ainda estudar, mas é extremamente importante a gente entender que qualidade não é um diferencial de mercado. Qualidade é uma obrigação. Então, se eu proponho a produzir algo, né, a prestar um serviço, o mínimo que eu preciso ter é qualidade nesse processo. E isso é algo que faz parte da estratégia da produção. E, por fim, a velocidade. Eu preciso ter ritmo de produção e não somente da produção, mas também do meu atendimento. Quando vocês estudaram logística, provavelmente vocês já estudaram a disciplina de administração de recursos materiais e patrimoniais. Lá você estuda um pouquinho de logística. E logística você vê que ele é um processo que busca entregar o produto para o cliente no tempo certo, no lugar certo, num preço justo, né? Então, essa velocidade, ela não é, né, somente algo isolado de produção, mas faz parte da cadeia de suprimentos mesmo, de toda a estrutura organizacional e de processo. Ter uma velocidade de resposta para resolver um problema de confiabilidade, de qualidade, de custo, vai exigir de nós, né, estratégias para com que as coisas possam ser melhor resolvidas. E aí, dentro da perspectiva, né, do Slack e colaboradores que construiu, né, esse material, ele diz que existe uma maneira de a gente poder ter uma atuação dentro do processo de produção. Quando a gente fala, né, de toda essa estrutura de transformação, todo o processo da produção, de administração, de operações e serviços, que é uma visão top-down, que é de cima para baixo. E aqui a gente pode, né, tirar algumas análises. Eu vou subir esse material para vocês, assim como eu subi os outros, que vai mostrar algumas etapas de como a gente poderia, né, dentro de uma organização, compreender o que é esse top-down. Olha só, toda empresa tem uma estrutura hierárquica, organizacional. Então, quando a gente está falando dessa visão top-down, de cima para baixo, significa que a empresa, no topo da pirâmide, irá tomar todas as decisões que a estrutura organizacional abaixo executará. Nós estamos falando aqui das pessoas que estão, né, no nível de diretoria, no nível de, né, gerência, aqueles que desenvolvem o planejamento a longo prazo. Então, quando você está, né, na estrutura organizacional, no topo, as suas decisões, as suas estratégias organizacionais, seja elas dos nichos de produto tangível e serviços intangíveis, você tem uma estratégia corporativa para decidir, definir qual será o caminho, né, qual é o tipo de negócio que a estrutura organizacional que você está inserida vai adotar.
como que a minha organização estará, né, posicionada dentro do mercado. Isso é algo que a grande maioria das grandes organizações possuem. As empresas, né, de EPP, empresas de pequeno porte, microempresa, também têm essa visão, né, de cima para baixo, uma visão, né, a longo prazo. Mas as grandes empresas, elas têm essa estrutura organizacional bem definida, e é ela quem define as estratégias de negócio. Até mesmo as estratégias funcionais, as operacionais. Você já deve ter trabalhado numa organização onde as ordens, as execuções de trabalho vêm de cima para baixo. Às vezes não está nem na hierarquia de supervisão, é de diretoria, é assim que executa. Aqui entra, talvez, né, a dificuldade da gente ter flexibilidade operacional ou de execução de processos. Por quê? Porque as coisas estão engessadas. Então, quando a gente tem um indicador de custo, por exemplo, grandes organizações, elas estabelecem um teto de gastos, como está acontecendo com o governo federal do Brasil hoje. Há uma briga aí com a questão das dívidas de precatório, que são dívidas, né, que já foram executadas a nível federal há muito tempo e está hoje para ser executado e tem que pagar, mas não tem dinheiro e é preciso tirar dinheiro de algum lugar. Contudo, tem um teto, um limite de gasto. Então, quando você tem uma estrutura organizacional que tem, né, essas visões corporativas de negócios funcionais de cima para baixo, chegou naquele limite de custo, não se gasta mais. Provavelmente você já deve ter tido essa experiência. Olha, não tem mais dinheiro para gastar com isso. E empresas de EPP, né, empresas de pequeno porte para cima, você já encontra uma estrutura, né, orçamentária bem definida. Setores possuem, né, um orçamento para o desenvolvimento das suas atividades operacionais diárias, de forma mensal. Ao ponto, né, quando você faz o planejamento de longo prazo, você estrutura esse planejamento mês a mês, dentro do ano, 12 meses de planejamento orçamentário. Quanto eu posso gastar mês a mês? Então, ao longo, né, dos dias, você vai controlando esses gastos. Porque se você chegar naquele teto ali, você fica sem dinheiro. E aí, como é que você começa a desenvolver as suas atividades? Então, quando vem, né, esse tipo de orientação, de recomendação, de direção de negócio, a gente tem uma estrutura organizacional que executa, né, os seus negócios com ordens na hierarquia. E é muito difícil você aqui, né, no operacional, na linha de produção, desenvolver de forma diferente. Por quê? A grande maioria dos processos estão todos mapeados, está tudo estruturado. Quando a gente fala lá sobre projeto, né, do produto e do serviço, ou quando a gente fala do projeto da organização do trabalho, lá na organização do trabalho, a gente avalia esses quesitos que vão envolver exatamente questões de tempo de trabalho, de modelo de execução. Então, se, né, você entra numa organização e ela possui de forma definida os métodos de trabalho, todas as etapas estão mapeadas, você observa que há uma estrutura organizacional de cima para baixo dizendo o como você tem que fazer. Você não consegue chegar ali e implantar um método diferente. Até poderia, mas você tem uma dificuldade, e aí a empresa vai, né, encontrar formas de construir meios para ouvir, né, os seus trabalhadores da linha operacional, da linha de staff, a fim de melhorar. Mas aí o caminho é mais longo. Então, toda a estrutura,
né, hierárquica, obedece aquilo que vem de cima para baixo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas isso é algo muito presente nas grandes corporações. Sempre tem que consultar o manual. Espera lá, vamos ver o que está no manual. Vamos ver o que diz o procedimento operacional padrão. Para cada atividade existe um modelo. E você não consegue mudar esse modelo aqui, você sempre tem que subir isso para com que haja uma atualização, uma revisão. Quando você for para uma grande organização, você vai observar, por exemplo, assim, ó, existe, por exemplo, um mapeamento de processo, um fluxograma. E aí, ou você já deve ter pegado um papel desse, que normalmente, assim, no cabeçalho, né, tem ali, assim, ó, revisão 1, documento, número tal. Aquilo ali significa que existe um mapeamento de processo, que as, né, estruturas organizacionais são mapeadas de cima para baixo. Então, existe um corporativo que vai cuidar disso, que vai, né, desenvolver todas as estratégias de execução para todas as áreas, suprimentos, mercadológica, financeiro, contabilidade, produção, logística, manutenção de ativos. Então, existe já um manual de execução.